Olá! Observe as imagens que aparecem na tela. Elas são muito familiares, não são? E você consegue enxergar algo em comum em todas elas? Todas essas situações são possíveis graças a uma estrutura no vegetal ricamente diversa e muito importante, tanto ecologicamente quanto economicamente, mas que muitas vezes nem pensamos que se trata dessa parte do vegetal. E todas essas situações tão diferentes não lhe dá uma certa curiosidade para saber que parte do vegetal é essa e conhecê-la melhor? E aí, adivinhou a estrutura do vegetal comum em todas essas imagens? Pois é o caule. O caule é uma estrutura vegetal que consiste numa haste, comunicando folhas e raízes. Ele é formado por vários tecidos. Esta é a epiderme, que é o tecido que reveste todo o caule quando ainda verdinho. Na linguagem técnica, chamamos esse caule verdinho de corpo primário da planta. A epiderme protege as estruturas internas do vegetal, permitindo as trocas de gases com o meio. Tem também o tecido que preenche todo o caule por dentro, o parênquima. Ele é composto por células que podem ser fotossintéticas ou armazenadoras de substâncias. Mas para que o caule fique ereto e firme, tem também o colênquima e esclerênquima. Estes são tecidos que garantem a sustentação do corpo vegetal. O colênquima é formado por células vivas. Já o esclerênquima, que vem de escleros, duro, as células na maioria das vezes são mortas. A sustentação garantida por esses dois tecidos promove a rigidez a alguns caules, mas também a flexibilidade a outros. Outros tecidos fazem a comunicação das seivas entre folhas e raízes. Estes tecidos são formados por células alongadas adaptadas à condução. Eles são o xilema, responsável pela condução da seiva mineral, e o floema, responsável por conduzir a seiva orgânica. Nesta imagem, o desenho mostra a forma como o xilema e o floema se organizam no caule. Eles ficam sempre agrupados. Esta imagem seria uma representação de um corte transversal destes tecidos, que ao serem corados com corantes específicos, revelariam mais ou menos estas cores ao microscópio. Além das células de xilema e floema, existe uma camada de células achatadas. Aliás, duas aqui na imagem. Essas células representam um meristema chamado de câmbio vascular, porque está associado aos vasos condutores. As células do câmbio vascular são capazes de se dividir, gerando células de floema e de xilema. Aliás, todos os tecidos que formam o caule da planta são o resultado da atividade de um tecido embrionário chamado meristema. No meristema, as células se multiplicam continuamente e se transformam em células de vários outros tecidos, garantindo o crescimento do caule. Pelo que foi visto, cada tecido presente no caule age de forma específica e coordenada, garantindo ao caule a sua classificação como um órgão da planta. E que órgão? Ele contribui para sustentar folhas na posição adequada para receber luz e garantir a fotossíntese. Podem armazenar substâncias úteis ao vegetal, principalmente o amido. Realiza o intercâmbio de substâncias inorgânicas, água e sais, e orgânicas, provenientes da fotossíntese entre raízes e folhas. E é responsável também pela reprodução vegetativa ou assexuada. Esta função permite aos jardineiros multiplicarem plantas por meio de estacas ou pedaços de caule que contenham regiões chamadas nós. Os nós são áreas de tecido meristemático, que é aquele formador de novos tecidos. Quantos caules conhecemos? Alguns são bastante óbvios para nós, como o tronco de uma árvore, a estipe de uma palmeira, o colmo de um bambu
e as hastes de caules novos, certo? Mas, observando todos eles, nem imaginamos que são formados externamente de conjuntos de partes que se repetem. São os nós e os entrenós. Os nós são regiões que contêm gemas, tecidos meristemáticos formadores de novos tecidos. Dos nós surgem folhas e ramos, todos produzidos a partir das gemas. As gemas localizadas na extremidade superior do caule são chamadas de apicais e aquelas situadas na axila das folhas e dos ramos de laterais. Os entrenós são áreas sem folhas e gemas, situadas entre dois nós sucessivos. O ritmo de divisão das gemas nos nós definirão a arquitetura do caule, garantindo seu crescimento vertical, a formação de ramificações, de folhas e de flores. Nas palmeiras, por exemplo, o seu caule, que é chamado de estipe, possui uma única gema ativa, que está no ápice do caule. Esta gema é protegida por grandes bainhas foliares sobrepostas. Elas consistem em bases alargadas das folhas. A atividade única da gema apical determina o crescimento contínuo em comprimento do estipe, ou seja, para cima, sendo esse o motivo de não vermos ramos nas palmeiras, à exceção da palmeira ifene, que é nativa da África, Madagascar, Oriente Médio e subcontinente indiano. Esta palmeira apresenta ramificação no estipe. A gema apical das palmeiras fica envolvida por um conjunto formado de primórdios foliares recém-formados pelo meristema, dispostos uns sobre os outros, e sobre esses primórdios ficam as bainhas de folhas adultas. Os primórdios foliares e o meristema apical que o formou constitui o palmito. Ao extrair o palmito, a gema apical é cortada também, o que causa a morte da palmeira. Nem todo palmito é comestível. No Brasil, o palmito mais comercializado é das seguintes espécies nativas: o jussara, nativo da Mata Atlântica, o pupunha, da Amazônia, o açaí, da Amazônia brasileira e também de outros países como Venezuela, Peru, Colômbia, Equador e Guianas, e o buriti, com ampla distribuição no Brasil. O palmito jussara, nativo da Mata Atlântica, é o mais consumido por causa de sua qualidade. Essa planta entrou em 2014 na lista de espécies ameaçadas de extinção. Por causa disso, foi encontrada uma outra alternativa para o consumo do palmito, extraindo-o da pupunha. Nativa da Amazônia, esta palmeira possui brotações múltiplas, formadas na base do seu caule, o que faz a planta se regenerar de tempos em tempos. Desse modo, ao comprar palmito, procure a pupunha, por ser mais sustentável sua extração. Voltando ao conhecimento da estrutura do estipe, ao longo deste caule podemos notar vários anéis. Esses anéis são cicatrizes do ponto onde a bainha das folhas estava fixada. Só não confunda esses anéis com os de crescimento dos troncos. Estes são provenientes da atividade do câmbio vascular secundário, um tipo de meristema que promove o crescimento do lenho, que é o xilema secundário, fazendo o caule aumentar sua espessura. Nas regiões de clima temperado, o câmbio entra em ação na primavera, formando xilema de paredes finas e, portanto, anéis claros, e no verão produzindo anéis escuros, com xilema de paredes grossas. A partir desses anéis, pode-se calcular a idade da planta. Em climas tropicais e subtropicais, o câmbio está ativo o ano todo e, com isso, não forma anéis. No tronco, que é um caule lenhoso, a gema apical garante o crescimento do eixo até uma certa altura. Depois, com a atividade simultânea de outras gemas, esse eixo se ramifica. A gema apical garante o crescimento para cima, inibindo a atividade de gemas laterais
enquanto está ativa. E é por isso que na prática de jardinagem, quando os jardineiros querem que a planta fique mais cheinha, eles sabem que ao podar a ponta da planta, onde há uma gema apical, imediatamente o seu efeito inibidor cessará e será estimulado a multiplicação de gemas laterais, fazendo a planta produzir muitos ramos. O colmo. Ele é um tipo de caule presente na cana-de-açúcar e no bambu. Os nós e entrenós desse caule estão bem marcados, dividindo a estrutura em gomos. Agora vocês ficarão surpresos com esses caules que vou lhe mostrar. Estamos com eles praticamente todos os dias, porém nem imaginamos que se trata dessa parte da planta. Veja a cebola que usamos na cozinha. Ela é o que chamamos de bulbo simples, um caule subterrâneo protegido por folhas sem clorofila. O caule, propriamente dito, é essa estrutura aí achatada chamada prato, com entrenós bem curtinhos. As folhas sem clorofila que envolvem o caule achatado se assemelham a escamas e são chamadas de catáfilos. Essas folhas armazenam substâncias, mas externamente algumas poucas folhas se tornam marrons e fininhas, formando a casca da cebola. O alho. Ele também é um bulbo, só que composto. Nele, o prato central forma vários bulbilhos, que são os dentes que amassamos ou picamos para produzir nossas receitas. Bom, vamos seguindo com mais outros caules surpreendentes. Veja a batata inglesa, muito presente e querida em nossa vida. A batata inglesa é um caule tuberoso, ou seja, armazenador de amido, uma substância importante para as plantas por ser sua reserva energética. A batata, na verdade, consiste no inchaço na extremidade de estolões, caules subterrâneos modificados parecidos com raízes. A planta que dá origem à batata possui 3 tipos de caule: o aéreo, que é verde e produz flores, frutos e sementes; os estolões, sem clorofila, que consiste no caule subterrâneo. Nos estolões formam-se raízes chamadas adventícias. Essas raízes se formam ao longo do caule e também em folhas. Na extremidade dos estolões surgem as batatas ou tubérculos, caules armazenadores de amido, uma substância composta por várias moléculas de glicose, produzida durante a fotossíntese pelas folhas da parte aérea da planta, sendo transportada e armazenada nos tubérculos, fazendo-os inchar. Sabemos que todos os caules possuem gemas e na batata não é diferente. As gemas são os conhecidos óleos da batata. Elas ficam adormecidas, mas ao deixá-las por um tempo em condições favoráveis, como um ambiente seco e frio da geladeira, as gemas despertam e começam a formar brotações, e dessas, novos caules aéreos verdes com estolões. Chamamos essa batata de batata semente, por causa dessa característica tão peculiar, a formação de novas plantas. E as novas plantas provenientes da batata semente são clones do tubérculo original, sendo esse tipo de reprodução chamada de vegetativa ou assexuada. Para garantir a variabilidade genética dos cultivares, são utilizadas sementes formadas pelas flores na parte aérea da planta. Existem outros caules subterrâneos que utilizamos em nossa alimentação. Um deles é o inhame e o outro, o gengibre. O inhame é um caule diferente da batata, apesar dos dois serem subterrâneos e tuberosos. Além disso, existe uma certa dúvida entre os nomes inhame, taro e cará, que poucas pessoas conhecem. Mas você que acompanha o meu canal ou que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, vai ter explicação em detalhes no próximo vídeo. Além disso, eu irei detalhar também o tipo de caule que ele é. Não perca! Já o gengibre é um caule subterrâneo do tipo rizoma,
bastante ramificado. Rizomas crescem na horizontal, logo abaixo do solo ou na superfície. Do rizoma saem brotações, que correspondem a folhas cujas bainhas se abraçam, formando uma estrutura aérea que parece um caule. Dele também se formam raízes adventícias, que crescem em direção ao solo. O gengibre é originário da Ásia, sendo conhecido há mais de 3.000 anos e muito consumido na Índia e na China, onde é utilizado por suas propriedades tanto medicinais quanto alimentícias. Ele é fonte de minerais como o cálcio, o magnésio e potássio, e de vitaminas C e B6. Como alimento, ele serve para dar aquele sabor picante, principalmente em comidas asiáticas, mas também ele pode ser utilizado para temperar carnes, frango, peixes, sopas, sucos, vitaminas, além de ser consumido na forma de chás. Suas propriedades medicinais são inúmeras. As substâncias presentes nesse rizoma têm ação antisséptica, por isso utilizado para dores de garganta, em doenças articulares e musculares, por possuir atividade anti-inflamatória. As propriedades anti-inflamatórias também aliviam cólicas menstruais. No Japão, se faz massagem com óleo de gengibre para aliviar dores. Age no sistema digestivo, melhorando a digestão e aliviando enjoos e náuseas. Acelera o metabolismo, sendo um aliado das dietas. Combate os radicais livres. Além disso, ele é rico em agentes antioxidantes, evitando o envelhecimento precoce da pele. Essa propriedade também beneficia o sistema imunológico, protegendo contra o câncer. Agora observe essas duas estruturas bem pontiagudas, uma na paineira e a outra na laranjeira. Você saberia dizer qual delas é um espinho? Bom, antes de responder a pergunta, vocês viram que a nossa alimentação inclui caules bem diferentes daqueles comuns para nós. Isso mostra o quão variável são suas formas e hábitos de vida, que permitem ao vegetal se adaptar aos mais diversos ambientes. Além desses caules, existem também modificações bem extremas de caules, onde eles assumem formas exóticas. Essas modificações funcionam também como meio de adaptação da planta a condições específicas do ambiente. Aqui mostrarei dois exemplos, o espinho e o cladódio. Os espinhos são encontrados nas axilas das folhas, portanto, têm uma posição definida nas plantas. Eles são úteis para a defesa da planta contra a predação e estão presentes no caule da laranjeira e do limoeiro. Vale esclarecer aqui que nem todo espinho tem origem no caule, alguns são modificações de folhas, como os espinhos dos cactos. As outras estruturas pontiagudas que observamos nas paineiras e roseiras são chamados de acúleos, formações da epiderme parecidos com pelos endurecidos, sem vasos condutores, por isso eles são facilmente destacáveis. Os acúleos não possuem uma localização definida no caule. Agora, você se lembra da pergunta inicial? Qual dessas estruturas é um espinho de um caule modificado? Isso mesmo, é o da laranjeira. A paineira tem acúleos. O cladódio. Ele é um caule com a aparência de folhas, sendo achatados ou com ângulos, clorofilados e com as mesmas funções das folhas, como a fotossíntese, a respiração e as trocas gasosas. Eles são formados por um tecido armazenador de água, por isso são suculentos. Evoluíram em plantas de ambientes secos, adaptando-as a pouca disponibilidade de água. Por isso, suas folhas se reduziram a espinhos, aumentando ainda mais a economia de água pela planta nesses ambientes. Os representantes mais conhecidos que possuem esse tipo de caule são os cactos.
da família botânica das cactáceas. Outras famílias também possuem alguns representantes com cladódios, como a carqueja, uma asterácea, a mesma família do girassol. E a fita de moça, uma poligonácea, a mesma família de uma planta ornamental muito conhecida, o amor agarradinho. Quantas informações legais sobre o caule, como você nunca viu! Descobrimos como é a sua estrutura interna e externa e de que modo varia nos diferentes caules. Também conhecemos caules bem diferentes daqueles que vemos diariamente e até algumas modificações bem extremas. E por que eles nos servem tanto? O fato é que evoluímos com eles. Em muitas situações de nossas vidas, caules serviram de matéria-prima para a confecção de objetos, abrigo e alimento. A dieta alimentar humana evoluiu quando passou a utilizar plantas. A batata, por exemplo, foi a base da alimentação de muitos povos nativos da América do Sul e da África, por conter calorias, proteínas e outros nutrientes. Alimentos que consumimos hoje, como o palmito da pupunha, foi domesticado há milhares de anos, devido ao seu valor nutricional. Este alimento é fonte de cálcio, sódio, magnésio, zinco e vitamina C. Com relação às atividades econômicas humanas, especiarias como a canela, retirada da árvore caneleira, e o gengibre eram considerados artigos de luxo na Europa medieval. Essas e outras especiarias eram transportadas por grandes distâncias vindas do Oriente, movimentando um intenso comércio marítimo. E por que elas eram tão valorizadas? Essas especiarias conferiam um sabor especial a molhos de carnes e outros pratos, sendo usadas somente em ocasiões especiais. O uso dessas especiarias definia o status quo dos indivíduos na sociedade medieval, como pertencentes à nobreza. Além disso, por terem propriedades antifúngicas, antibacterianas e até repelente de insetos, eram usadas para a conservação de alimentos pelas classes mais abastadas. No Brasil, os caules também tiveram um papel fundamental nos ciclos econômicos, integrando 3 dos 6 ciclos. Eles foram o do pau-brasil, o primeiro ciclo econômico. Essa árvore é nativa das florestas tropicais brasileiras, presentes no bioma da Mata Atlântica. Os portugueses exploraram a madeira durante o período de colonização para extrair a tinta vermelha para tingir tecidos usados pela nobreza. Além disso, da árvore se extraía a madeira, que por ser dura e resistente, era utilizada para a confecção de arcos de violino, móveis, navios e assoalhos de residências. A cana-de-açúcar foi o segundo ciclo econômico, devido à valorização do açúcar no mercado europeu. A planta é uma gramínea alta, da mesma família botânica do capim, e ela é nativa das florestas tropicais da Ásia. O sexto ciclo foi o da borracha natural, que vem de um látex, um líquido branco extraído do tronco da seringueira, uma árvore da família das euforbiáceas, nativa do bioma amazônico. A borracha era destinada totalmente aos mercados dos Estados Unidos e Europa. A humanidade sempre buscou escrever ou registrar tudo o que aconteceu ao seu redor, desde os neandertais, com as pinturas rupestres. E os materiais usados para essa finalidade foram se modificando através dos tempos, com o emprego da argila, pedra, metais e até mesmo a casca de árvores, uma prática mantida até hoje pelos enamorados. Até o advento do papiro, o primeiro papel confeccionado pelos egípcios, utilizando o caule da planta Cyperus papyrus, termo que deu origem ao nome papiro. Portanto, são inúmeras as situações que envolvem caules na nossa vida e na nossa história.
e eu não poderia deixar de contar para vocês. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até logo!